Caetité é um município brasileiro no interior do estado da Bahia, localizado no Alto Sertão, distante 645 quilômetros da capital do estado, Salvador. Possui uma população de 52.099 habitantes, conforme a prévia do IBGE do censo 2023. A cidade, outrora chamada a Vila do Príncipe, participou indiretamente das lutas pela independência da Bahia, apoiando o governo provisório instalado na vila de Cachoeira. Meu nome é Ítala Daniele e hoje iremos descobrir mais sobre essa história. Olá! Hoje estamos aqui para fazer uma entrevista com a historiadora e doutora em memórias Fernanda Oliveira. Iremos entender um pouco mais sobre a influência e participação da cidade de Caetité em relação à independência da Bahia. Qual a motivação dos caetitenses ao lutarem contra os portugueses? Então, primeiramente, vamos trazer uma satisfação falar sobre esse assunto, né? Caetité, na verdade, naquela época, né, 1823, era a Vila Nova do Príncipe Santana, de Caetité, que pegava todo esse território, inclusive aqui, Cacoã, onde nós estamos. E havia um movimento político muito forte em Caetité, de apoio ao imperador. Então, nesse sentido, o que aconteceu? Caetité, a Vila Nova do Príncipe Santana, que foi recém-fundada, estava recém-fundada, declara apoio ao imperador, né, recém-possado, e aí, junto com isso, acaba entrando no processo de independência da Bahia, apoiando também as outras câmaras, né, do estado da Bahia, tipo Cachoeira, São Félix, que estavam ali mais à frente no processo. Então, apesar de nós estarmos tão longe do litoral, né, o processo político que se dava aqui nessa nossa região fazia com que os caetitenses e todo esse território estivessem muito conectados no que diz respeito aos ideais de liberdade, ao apoio ao imperador e assim por diante. Então, é nesse contexto que a nossa região, né, entra no processo de independência da Bahia, apoiando o imperador e também lutando contra os portugueses, né, que estavam ali sitiados no Recôncavo e também na capital, na tentativa de expulsar esses portugueses dali e assim consolidar o processo de independência do Brasil. E o que a cidade de Caetité fornecia para esses combatentes? Então, pesquisas muito recentes, né, talvez de 10 anos para cá, têm dado conta de que a nossa região, né, fornecia para quem estava nos frontes de batalha, né, de combate, gêneros alimentícios, tipo carne seca, farinha, rapadura, e também fornecia dinheiro, né? A gente tem vários ofícios no Arquivo do Estado da Bahia que mostram o envio de cargas de alimentos, como eu já falei, né, de mantimentos, de víveres, como eles chamavam na época, mas também de armas, de munição e de dinheiro para comprar o que faltava. Então, o apoio dessa nossa região não foi talvez com soldados, com pessoas, mas foi com bases para que essas pessoas que estavam lá no fronte de batalha se mantivessem, vamos dizer assim, mantivessem funcionando bem aquele contexto de guerra. Nossa próxima pergunta é: qual foi a influência de Major Silva Castro para os caetitenses? Como a gente já conhece, Major Silva Castro ele foi um combatente de guerra que foi conhecido como Periquitão. Exatamente. E aí, logo depois que termina, né, as batalhas ali de 1823, o que acontece com o Major Silva Castro? Ele entra em confronto, em desentendimento com seus superiores, e aí qual foi o castigo? Vir para as terras do sertão. Onde é que ele foi morar? Exatamente em Caetité. Em Caetité e na região ele constitui família, ele compra fazendas e foi morar ali naquele território. Então, com o Major Silva Castro, provavelmente os caetitenses, né, tiveram uma memória muito viva das lutas ocorridas em 1823 e daí começou a tradição, né, de celebrar o 2 de julho, a independência da Bahia. E o que expressa esse desfile de 2 de julho que é tão famoso em Caetité? O desfile de Caetité ganha significado porque na Bahia é praticamente uma das únicas cidades que comemora o 2 de julho, né? No interior da Bahia é a única. Então só tem desfile de 2 de julho, Caetité e Cachoeira e Salvador. Então nesse sentido ele ganha muita proporção. Que nós possamos, né, valorizar essa nossa história e conhecê-la melhor, né? Quando a gente conhece a nossa história, a gente toma para nós como referência, né, como memória e assim por diante.